Olá pessoal, espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o que acontece com os serial killers no plano espiritual. Buscando desvendar os mistérios que levam alguém a se tornar um serial killer, investigamos as sombras do inconsciente humano. A mente, muitas vezes, é um palco para uma luta complexa entre forças visíveis e invisíveis. No entanto, o que se destaca não são apenas os impulsos humanos, mas as influências espirituais complexas que sutilmente moldam a psique do indivíduo. Afinal, o que estimula essas almas a praticarem atos extremos? Ao analisar alguns casos, podemos perceber uma estranha sincronicidade entre traumas do passado e a manifestação de distúrbios psicológicos. Surge então uma questão: seriam essas marcas da infância simples resultados de acasos ou indícios de uma influência espiritual mais profunda? Muitas vezes esses criminosos descrevem vozes e forças que os compeliram a cometer atos inimagináveis. O que parecia meramente um desequilíbrio mental ganha contornos de uma possível influência espiritual maligna. Mas será isso apenas uma fuga da responsabilidade ou uma revelação genuína da influência do plano espiritual? A conexão entre a dimensão espiritual e a psique humana se desenham em um quebra-cabeças sinistro. O que nos aguarda nas peças ainda não reveladas? Será que ao explorar o plano espiritual encontraremos respostas ou apenas mais perguntas? Desvendar o enigma do serial killer não é apenas uma busca por motivações terrenas, mas uma análise do sobrenatural. Nas sombras da espiritualidade pode estar a chave para entender o que motiva alguém a cruzar os limites da sanidade. À medida que desvendamos um mistério, muitas vezes surgem outros, ainda mais complexos, nos deixando diante do desconhecido e sem conclusões. Muitos serial killers relatam que ouvem vozes lhes dizendo para cometer tais atrocidades. Isso nos dá uma pista de que essas pessoas podem estar sofrendo de uma doença, como esquizofrenia, por exemplo. Obviamente que não podemos apenas concluir isso, mas uma vez que o criminoso relata este fato, nos dá fortes indícios. Após passar por uma análise médica criteriosa e as doenças do corpo físico terem sido descartadas, podemos imaginar que essa pessoa pode sim ter sido guiada por espíritos desencarnados que os influenciaram a cometer os seus crimes. E então, como interpretar este crime? Quem deve ser responsabilizado pelos crimes? Cada um de nós é responsável por nossa própria encarnação, e por esse mesmo motivo precisamos estar sempre em vigilância, para que espíritos de ordem moral comprometida não se aproximem de nós e passem a nos subjugar. Uma vez encarnado, estamos submetidos às leis dos encarnados, e o que ocorre no plano espiritual não será avaliado ou considerado como um agravante ou um atenuante diante dos crimes cometidos. Se quiserem, confiram o vídeo em que falo sobre orar e vigiar. A transição para além da vida terrena não encerra o capítulo dessas almas atormentadas. Após o desencarne dos serial killers, o que os aguarda nas dimensões espirituais será o resultado de tudo o que praticaram enquanto encarnados. Serão recebidos pelas sombras e, em muitos casos, poderão ser recebidos por suas próprias vítimas, que por diversos motivos ainda não conseguiram perdoá-los pelo que fizeram contra elas. Esses são espíritos doentes, mas isso não os isenta de suas responsabilidades e, portanto, enfrentarão consequências severas. O tribunal do plano espiritual é implacável e não deixará passar nenhum ato cometido, ou seja, não haverá espaço para possíveis distorções, assim como muitas vezes ocorrem durante os julgamentos realizados pelas mentes de humanos encarnados. Quando um serial killer chega ao plano espiritual, irá se deparar com um labirinto de obscuridade. Às vezes, essas almas não percebem que já desencarnaram. Assim, carregam consigo as sombras do passado, mantendo suas mentes presas às tramas que criavam enquanto encarnados. No plano espiritual, o serial killer persiste com as suas intenções sinistras, criando planos ardilosos como se ainda estivesse encarnado, e sua busca insaciável por vítimas segue. Ao caminhar pelas sombras, o serial killer busca vítimas que se encaixam em seu perfil.
e quando localiza alguém, não hesita em lançar os seus ataques. Como falta discernimento a esse espírito para perceber que já deixou para trás o corpo físico que costumava usar, os seus planos tendem a falhar. Assim, entre os véus do além, esses seres persistem em suas intenções sombrias e malignas, mesmo após a morte do corpo físico. A saga do serial killer desencarnado continua, uma história que desafia as fronteiras entre a vida e a morte, levando-nos a questionar: esses seres, uma vez serial killers, podem se redimir de seus feitos e encarnar como uma pessoa melhor em uma próxima encarnação? A resposta para essa pergunta é sim, a redenção é uma possibilidade. Contudo, o caminho para isso é repleto de desafios. Esses espíritos terão a chance de renascer, mas antes, um complexo processo de cura e transformação os aguarda no plano espiritual. Nesse processo, as sombras do passado se manifestam diante deles. Lembranças implacáveis do passado farão com que revivam cada ato praticado em vida. A intenção é compreender os erros cometidos, para então moldar um novo destino. Em alguns casos, mais severos, esses espíritos profundamente adoecidos são conduzidos ao plano espiritual em um estado de inconsciência total. Ficam aprisionados em um tipo de manicômio espiritual, em uma espécie de coma, até que estejam prontos para uma nova encarnação compulsória. Nessas novas encarnações, repletas de desafios, esses espíritos terão a chance de reescrever as suas histórias. Cada situação será uma oportunidade de agir de forma diferente, de se redimir e avançar para além das sombras do passado. A jornada de redenção começa com um tratamento intensivo, um esforço para trazer à luz a escuridão que os envolve. Serão necessárias diversas encarnações para a depuração desses espíritos, e não haverá um caminho fácil no destino deles. Em cada nova encarnação, trarão consigo as marcas das atrocidades cometidas contra as suas vítimas do passado. O que esses espíritos enfrentarão não é uma punição, mas uma chance de viver as mesmas experiências que um dia proporcionaram. Imagine, por exemplo, um serial killer que em sua vida anterior tirou a vida de alguém destinado a criar a cura para uma determinada doença. Nesta nova encarnação, esse espírito pode enfrentar essa mesma doença, não como castigo, mas como uma oportunidade única de prova e expiação. As reviravoltas do destino tornam-se ainda mais intrigantes. O propósito não é apenas o resgate, mas a vivência profunda das consequências de seus atos passados. Percebemos que se revela um ciclo de renascimento e redenção, onde cada encarnação se torna uma chance de transformação. O que aguarda esses espíritos é mais do que uma lição, é a oportunidade única de equilibrar as escalas de causa e efeito e, finalmente, encontrar a luz além das sombras. Se quiserem, assistam ao vídeo onde falo sobre provas e expiações. Não devemos nos vingar ou alimentar sentimentos de vingança contra esses espíritos, mas sim depositar a nossa fé na providência divina. Mas como percorrer o doloroso caminho do perdão quando as cicatrizes são tão profundas? Compreendendo que a vida segue e esse não é o fim. O perdão não apaga as marcas do passado, mas nos desafia a seguir adiante, construindo um caminho de paz interior. Não podemos viver em um ciclo interminável de ressentimento e desejo de vingança. Precisamos avaliar o cenário das reencarnações, onde nossas próprias vidas passadas podem ter sido marcadas por atrocidades. Mesmo diante das falhas do sistema humano, o plano espiritual guarda soluções. Uma resposta que se desenrola de uma forma complexa face às limitações da justiça terrena. Aqueles que cometeram os seus crimes precisam ser responsabilizados por isso, e mesmo que haja falhas na justiça humana, o plano espiritual sempre terá respostas mais adequadas para cada situação, inclusive para as falhas que podem ocorrer na justiça dos encarnados. E é isso, pessoal. E vocês? O que pensam sobre o que acontece com os serial killers no plano espiritual? Fiquem à vontade para compartilhar o que pensam sobre este tema
aqui embaixo nos comentários. Se quiserem que eu fale sobre outro assunto relacionado à espiritualidade, também deixe aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado por estarem aqui e se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o like, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo como esse. Até a próxima!